Amigos no Mosaico, não é todo dia que nós temos a oportunidade de entrevistar um ex-apresentador muito querido do Mosaico, Dr. Abrão Lovental, que na época ainda não era doutor, estava estudando Direito, e que foi o âncora do Mosaico durante um bom período. O Mosaico certamente ganhou com a presença dele e eu honestamente espero que você tenha ganho alguma coisa com esses 2 anos apresentando o Mosaico. Dr. Abrão Lovental está aqui hoje na função de presidente do Fundo Comunitário. E muita gente não sabe, mas o Fundo Comunitário tem uma grande importância para a comunidade e é por isso que eu pedi ao Abrão que viesse, para que a gente pudesse contar um pouco do que o Fundo faz. Abrão, muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente, eu queria manifestar, a minha alegria de estar aqui. Aliás, você mandou gentilmente a tua equipe cobrir lá a nossa posse e toda vez que eu encontro o pessoal do Mosaico, bate uma pontinha de nostalgia, não é? Porque realmente foram 2 anos ou mais da minha vida muito importantes e no início da minha carreira e era tudo muito artesanal. O teu pai, que é uma pessoa que me dá muita saudade, porque eu me dava muito bem com o Francisco, mas fazer o Mosaico, além de ser uma coisa que trazia satisfação para a gente aprendia cada vez mais, porque aquilo era um misto de improviso com espontaneidade que dava, né? Eu já disse outro dia e repito, vocês são, se não o mais longevo, talvez um dos mais longevos programas da televisão brasileira. E com um detalhe, é um problema de comunidade, o que torna as coisas mais difíceis. Porque se fosse um programa amplo, né, ele teria assim, um espectro muito maior de assuntos. Aqui não, é comunidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. Não vou falar que te conheci muito jovem, porque é verdade, te conheci. E quero um bem muito grande à sua família, à sua mãe e a todos, enfim. E, de fato, eu fui honrado com esse convite de presidir o Fundo Comunitário e para mim é uma honra, uma verdadeira honra, porque o cargo é muito relevante e é relevante para todos nós. E um dos grandes desafios é justamente aumentar essa relação entre o Brasil e o Estado de Israel. Nós temos que reforçar as relações entre o nosso Brasil e o Estado de Israel, o que está realmente acontecendo e a gente pretende cada vez mais desenvolver esse relacionamento. Eu acho que o Brasil está num momento, e Israel também, num momento muito bom no seu relacionamento. Nós estamos vendo intercâmbio de políticos brasileiros com o Estado de Israel e vice-versa. Recentemente recebemos a visita do ministro da Tecnologia de Israel, que firmou contratos importantes em Brasília. Tivemos delegações de deputados e senadores e até o ministro das Relações Exteriores visitando Israel, o que vai fazer com que as relações Brasil-Israel, Israel-Brasil voltem àquilo que eram. Houve uma interrupção durante um tempo, passou, então nós temos que restabelecer esse caminho. Aliás, recentemente o Fundo trouxe 3 personagens super interessantes, pagou todas as contas para esses 3 virem aqui. O Henrique Zimmermann, que é um jornalista, na verdade, mais conhecido na Europa e no resto do mundo que ele é conhecido aqui, mas é um fulano que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita gosta de conversar para entender um pouco do que a comunidade judaica no mundo todo pensa. Um ex-piloto da El Al, que também foi piloto da Força Aérea e que tem histórias interessantíssimas para contar, e um rapaz que faz um trabalho ali com uma ONG. Você quer contar um pouco a respeito? Eu conto, sim. Do Henrique Zimmermann, eu só queria ressaltar a você que tem uma outra curiosidade. Ele é uma das poucas pessoas que ele é um interlocutor frequente do Papa. Aham. O Papa telefona para ele com muita frequência. Ele é uma espécie de amigo, ele é amigo pessoal do Papa, e o Papa, quando tem tempo, troca ideias com o Henrique. O Henrique é muito saboroso nesse aspecto, porque ele tem uma cultura muito grande. Então o Henrique fez parte desse grupo. Nós trouxemos as 3 pessoas, foi o senhor Arié Oz, que foi o comandante de um dos aviões que
que promoveram o resgate das pessoas que foram sequestradas em Entebbe, uma história riquíssima. Depois ele também participou da vinda daqueles etíopes para Israel, quando tinha 36 horas para serem resgatados, e eles vieram para Israel. E ele tem uma história maravilhosa. Depois nós trouxemos um jovem, como você disse, o Eyal Biram, que é um jovem que saiu com 26 anos, ele saiu do Exército recentemente, ele passou 6 anos no Exército, e ele formou uma ONG para justamente promover a adaptação dos jovens que terminam o seu período militar em Israel. É muito comum que eles saiam para o mundo para passar um ano sabático. É muito duro, é muito difícil. O Exército de Israel custa muito, não por ser humano, mas não é fácil. Então, normalmente eles terminam, saem para o exterior, e essa adaptação deles ao mundo exterior, ela não vinha sendo boa, porque eles são muito cobrados e eles não tinham preparo para enfrentar o mundo aqui fora, não é isso? É uma curiosidade. O que a gente lê aqui nos jornais, ou o que se vê na imprensa pelo mundo, fora de Israel, os israelenses nem ficam sabendo. Então, as coisas que se contam aqui é que sempre tem um bom e um mau. Os maus são sempre os israelenses, para não dizer os judeus. E esses jovens saem do exército, terminam o exército com 21, 22 anos, vão de mochileiros viajar pelo mundo e começam a ser cobrados por coisas que provavelmente não são exatamente assim como estão sendo contadas, e eles têm uma certa dificuldade de explicar. É verdade. E ele prepara esses jovens, ele tem se dado muito bem com essa atividade. E por fim nós trouxemos o Henrique Zimmermann, que teve uma passagem brilhante aqui pelo Brasil. Ele ficou 4 dias ao total conosco, foi a Brasília na Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara. Ele teve um comparecimento maciço dos deputados e dos senadores, cobraram dele muitas posições. O Henrique se ouve assim muito bem, porque ele é muito espontâneo, muito autêntico. Então, essa jornada com esses 3 visitantes foi muito interessante e permitiu, não é, para que a gente... Porque a ideia é a comemoração dos 70 anos da fundação do Estado de Israel. Então, esse 70º aniversário, o Fundo resolveu iniciar as comemorações desse 70º aniversário, trazendo esses 3 personagens, que representam o antigo, o atual e os desafios, que foi como o Henrique desenvolveu a parte dele. E foi muito interessante. Nós tivemos, em dias sucessivos, Rony, perto de 900 pessoas em palestras. Nós fizemos um painel com 3 pessoas e durante dias sucessivos chegou perto das 900 pessoas, o que, na verdade, é um número extremamente expressivo e a plateia toda muito ligada, muito conectada com a história que eles estavam contando. É uma delícia ouvir o Henrique falar, não só porque ele enxerga o espectro inteiro, ele sabe como pensam os líderes do Hamas e ele sabe como pensa a direita israelense, mas também porque o Henrique é português. E ele fala conosco como se fosse primo da gente. E é muito interessante de ouvi-lo. Ele, inclusive, eu não sei se você sabia, ele está entrando agora na carreira política e ele vai disputar uma cadeira no Knesset. Ele já está em plena campanha política. Opa. Não porque ele veio fazer campanha aqui, porque aqui não é o local dele fazer campanha. Mas ele nos contou que ele está pleiteando uma cadeira no Knesset e seria, no caso, se eleito, o primeiro deputado, o primeiro membro do Knesset de fala portuguesa. Opa! Isso nós nunca tivemos. E também tem uma história que, voltando um pouquinho àquele jovem de 26 anos, tem uma contradição nessa história toda. Imagine só você, saiu aquele índice de bem-estar da humanidade que sai anualmente, me parece. Uma curiosidade, né? Israel está em 11º lugar. E se a gente parar para olhar, fala assim, bom, país pequeno, cercado de inimigos por todos os lados, não só ali naquela imediação, mas o mundo todo, né? Porque tem uma campanha
antissemita em desenvolvimento no mundo assustadora, não é? Que a gente tem que estar permanentemente prevenindo as pessoas quanto aos males que esse tipo de manifestação traz, não só para a humanidade, povo judeu, mas para todo mundo. Deus nos livre de que as coisas possam ser repetidas algum dia. Mas é surpreendente como esse discurso da cobrança continua e o 11º lugar da condição boa de vida que é Israel. Isso é realmente surpreendente. Aliás, quando nós estamos falando agora sobre esse jovem que prepara os jovens que vão sair de mochileiros pelo mundo, Israel foi o 11º. Foi o suficiente para os jornalistas do mundo todo falarem só dos 10 primeiros. É verdade. Israel não aparece em lugar nenhum. Opa, 10 fica legal, eu não me comprometo e não preciso revelar que Israel é um país onde as pessoas estão, com todas as dificuldades, estão felizes de morar lá. Os avanços tecnológicos, as conquistas no campo científico são inacreditáveis. Inacreditáveis. É um trabalho de formiguinha, Abrão. Convencer as pessoas é quase que uma coisa porta a porta, é um por um. Sabe, eu acho que a generosidade é uma qualidade do ser humano que tem que ser explorada. Tá? Tem que ser explorada. Todo mundo é generoso. Todo mundo nasce com a generosidade. A gente tem que saber explorar a generosidade das pessoas. Por uma causa boa, eu acho que as pessoas não se furtam em colaborar. O problema é você ter uma causa boa. Você tem que ter uma boa razão, um bom motivo. Quando você fala em educação, quando você fala em saúde, quando você fala em criança, quando você fala em idoso, são causas que despertam a generosidade. Então, tudo depende da forma de abordar. Eu tenho a impressão de que o ser humano, ele, quando foi concebido e quando ele é constituído, ele vem com essa qualidade. Ele é generoso. Uns têm a aventura de poder ser generoso porque eles recebem a graça de terem recursos para poderem ser generosos. Outros são generosos, mas eles não têm com que ser generosos. Mas a condição de ser generoso, e evidentemente você só pede de quem tem, de quem não tem, você não pede, você colabora, né? Mas é um trabalho difícil, é um trabalho muito complicado. Você tem agora 2 anos, 3 anos pela frente? É. E você está preparado para a subida da montanha? Não é isso. Na verdade, eu aceitei esse desafio porque eu estou sucedendo alguém que se deu muito bem lá no fundo, que é o Cláudio Bobroff, que fez um trabalho muito interessante e muito dinâmico. Então, já é um running business, né? Quer dizer, já está tocando, não é? Já está andando. Já está andando e muito bem. A ideia é aumentar as bases, fazer com que as pessoas pertençam, né, ao fundo comunitário, que é um ponto de aglutinação, de trazer as pessoas para a convivência judaica. E o nosso propósito maior, fazer com que mais pessoas se integrem ao nosso fundo e que nós possamos dar continuidade a todos aqueles programas de assistência, às escolas, não é? Aos hospitais, enfim, a todas aquelas camadas que necessitam do nosso apoio, de nós podermos comparecer e cumprir com a nossa parte. Bom, essa é a primeira vez que você vem como presidente do fundo, eu imagino que nós vamos ter outras oportunidades. Eu espero, para mim é sempre muito bom estar no Mosaico, estar com você. E oxalá eu realmente... Se eu voltar é porque está indo bem, não é? Não, ou porque você precisa se explicar. Também, né? Mas a ideia é a gente... É pena que o tempo passa muito depressa, né? E eu tenho experiências anteriores, quando você pega um desafio dessa natureza, você fala, puxa, tanto tempo pela frente. De repente, já acabou, já terminou, então... A vida é muito dinâmica. Então, bom, Abrão, muito obrigado. Obrigado eu. Como vocês veem, entusiasmo, dinamismo e conhecimento não faltam ao nosso convidado de hoje. O Mosaico volta já já.